o canal do Raposa Colorida. Olá, amigos do nosso canal, estamos aqui para divulgar mais uma teoria que foi defendida por um livro escrito por Djalma Silveira Belliene, o saudoso Djalma Belliene, que é esse livro aqui, autor desse livro. Então nós vamos aqui divulgar, e tenho muito prazer em divulgar esse livro. Venho fazendo vários livros sobre esse livro, vários vídeos, né, sobre esse livro aqui no nosso canal, porque é sem dúvida alguma um livro fantástico que teve um impacto muito grande na minha vida e esclareceu vários pontos, sem dúvida alguma, e também porque é uma revelação fantástica, revolucionária, que vai trazer, que lança luz a uma série de fenômenos para os quais a ciência ou não tem uma explicação definitiva, ou então não tem explicação, né? Então, é esse livro, Desvendando Mistérios do Mundo Científico, de Djalma Silveira Belliene. Esse livro ele conta uma série de... ele defende uma série de hipóteses para explicar uma série de fenômenos que vem acontecendo, né, no mundo atual, e também de fenômenos que aconteceram no passado geológico da Terra. Também explica uma série de fenômenos, como é o caso da origem e expansão do universo, do relevo, da formação das montanhas e dos vales e das bacias hidrográficas, mistério. E hoje a gente vai falar de alguns desses mistérios, outros, não esses, mas outros. Ele, por exemplo, fala sobre o câncer, fala sobre o que é o aquecimento global, o que é várias coisas, qual é a origem de várias coisas que estão acontecendo. Não é que seja um livro, digamos, enciclopédico, não é isso. É porque existe uma teoria, e a vantagem de uma teoria, quer dizer, o mérito de uma teoria é dela dar conta de uma série de fenômenos. E nesse livro, Djalma Belliene, ele propõe uma teoria para explicar vários fenômenos, inclusive um que vem, digamos assim, chamando a atenção de muita gente na internet, que são o mistério dos discos voadores, dos OVNIs. Então, muitas aparições, né, muitas, digamos assim, acho que não sei se vocês estão ouvindo o áudio, eu estou ouvindo aqui o áudio, mas muitos fenômenos, como é o caso de aparições de OVNIs, como vocês podem ver nesse vídeo aqui, deixa eu aumentar. Vocês podem notar que existe aqui um avistamento de um disco voador nesse vídeo. Esse ponto de luz aqui, eu não sei se, acho que o cursor não deve estar aparecendo, viu, gente? Mas esse ponto de luz que vocês estão vendo aí próximo a um vulcão é um avistamento de OVNI, né? Então existem vários fenômenos, tem ocorrido, né, vários fenômenos de avistamentos de OVNIs, e não apenas este, mas, por exemplo, esse outro que também é próximo a um vulcão, né, que aconteceu se eu não me engano, acho que foi no México. É um vulcão no México em que foi avistado esses vídeos estão assim aparecendo muito na internet, né? Tem vários vídeos como esse na internet. E então esse livro, essa teoria de hipótese de Belliene, vocês vão ver como uma simples teoria pode dar conta de uma série de fenômenos. Ó, mais um avistamento aí, né, de um OVNI próximo a um vulcão, se eu não me engano, na Guatemala, ok? Então aqui vocês estão vendo uma série de aparições, não, no Chile, desculpe, viu? O anterior foi no México
e os outros dois, o primeiro no Chile, o segundo no México e o último aí no Chile de novo. Então esse livro é capaz de explicar esses fenômenos de aparições de OVNIs, de avistamentos de OVNIs, que são caracterizados por pontos de luz, esferas de luz. Umas vezes acontece como aquele fenômeno de fogo de Santelmo, que a princípio pode não ter nada a ver, mas tem muito a ver. Mas então, André, que hipótese é essa que Jean Bellieni formulou para explicar esse fenômeno? A mesma hipótese que serviu para explicar vários outros fenômenos. Vou te dizer quais são. O fenômeno da diminuição do nível do mar, dos oceanos, né? Então os oceanos da Terra, eles, por incrível que pareça, e isso cada vez está mais nítido, embora muitos digam que o nível do mar está aumentando por causa do derretimento das geleiras, né? Mas na verdade, no geral, o nível do mar está diminuindo. O mistério do câncer, da proliferação de células cancerosas, os fenômenos do metamorfismo geológico, viu? E o fenômeno do aquecimento global. Então, mas o André, Raposa Colorida, o que tem a ver OVNIs com aquecimento global, com câncer, com erupções vulcânicas? O que tem a ver com a diminuição do nível do mar e, digamos assim, a diminuição e o aquecimento global e o câncer? E o metamorfismo? Tem tudo a ver. É uma mesma teoria que é capaz de dar conta de todos esses fenômenos. Que teoria é essa? Simples. O nosso Sol, o nosso sistema planetário, o nosso planeta está morrendo energeticamente. Isso mesmo, né? O nosso planeta está morrendo energeticamente. Isso é uma tendência de todos os corpos planetários. Isso é uma tendência, por exemplo, das estrelas. A ciência já sabe que as estrelas estão morrendo. O nosso Sol, ele está em colapso energético, né? Uma estrela, quando começa a morrer, ela entra em colapso gravitacional, em colapso energético. O seu núcleo começa a se fragmentar, começa a haver, né, fragmentação nuclear, né? Acabou o combustível daquela estrela, acabou o hidrogênio, porque o combustível de uma estrela é o hidrogênio, no caso do Sol, por exemplo, né? Então o hidrogênio que está ali no Sol, ele por fusão nuclear, ele se transforma em hélio, liberando energia. Mas vai ter uma hora que o hidrogênio vai acabar, o combustível vai acabar. É a lei da termodinâmica, né? Todo sistema energético, ele entra em entropia, ele entra em colapso energético, se não tiver uma fonte externa de energia que o mantenha. Então todos os elementos um dia, né, vão passar, todo o sistema termodinâmico passa por crise energética, né? E é isso que acontece quando uma estrela entra em colapso. Isso está acontecendo com o nosso Sol, né? E a prova disso é a mancha solar. Eu já fiz um vídeo aqui sobre a mancha solar. E isso está acontecendo também com o planeta Terra. O planeta Terra, os planetas, assim como as estrelas, eles entram em colapso energético. Eles também estão sujeitos às leis da termodinâmica, às leis da entropia, né? Então, o núcleo da Terra, ele também está se aquecendo cada vez mais por conta de colapso gravitacional e por conta de perda de massa, né? Então a Terra está perdendo massa, está entrando em colapso gravitacional, né? E isso está fazendo com que o núcleo comece a desintegrar e liberar cada vez mais radioatividade, né? Está liberando cada vez mais radioatividade. E onde é que entra o núcleo do Sol nisso? Bom, o Bellieni, ele fala da linha do conflito nuclear. O que seria a linha do conflito nuclear? É a influência da energia emanada do núcleo do Sol, né, e o encontro desta com a energia emanada do núcleo da Terra, né? Quando a Terra estava em seu vigor vital, quando o Sol e a Terra está entrando em colapso energético, porque o Sol está entrando em colapso energético, né, na medida que a Terra, ela é de uma certa forma filha do Sol e orbita ao redor dele, né, sendo um satélite dele, né? E quando o Sol entra em colapso, a Terra também entra, né? Então o que acontece? Nos primórdios, há bilhões e milhões de anos atrás, né, essa linha do conflito nuclear, ela era
deslocada para o centro da Terra, né? Então, à medida que a Terra vai perdendo massa e vai entrando em colapso gravitacional, porque é a energia de gravidade que, digamos assim, contém isso tudo no núcleo, né? Em forma de energia potencial. Né? Quando existe o colapso gravitacional, a semelhança do que acontece com uma estrela, essa é a minha maneira de explicar a teoria de Belliani. Ele não coloca nessas palavras, entendeu? Eu estou explicando do meu jeito. Eu acredito que deve ser isso, né? Então, a gravidade é o que acontece no Sol, por exemplo. Então, está havendo explosão nuclear no Sol a todo instante, né? Explosão de fusão, né? Bombas de hidrogênio ali. O Sol está ocorrendo explosões de fusão nuclear, né, a todo instante. O que impede que o Sol exploda? É a força de gravidade que contém aquilo tudo, né? Então, a mesma coisa. O núcleo da Terra está cheio de energia potencial, que é contida pela gravidade. Entendeu? À medida que o planeta entra em colapso energético, colapso gravitacional, né, por uma questão de entropia, por uma questão de que a própria matéria está se desintegrando e a Terra está perdendo massa e está perdendo gravidade. Então, esse colapso de gravidade faz com que a energia contida ali no núcleo, na forma de energia potencial, seja libertada na forma de energia cinética, que acontece, por exemplo, no colapso energético de uma estrela. Mas isso acontece também com os planetas. Isso já aconteceu com Marte, e essa é a causa, né, da destruição de Marte. É a causa de hoje Marte ser um planeta desértico, ser um deserto vermelho, né? Porque ali foi exatamente isso que aconteceu com Marte, né? O núcleo de Marte, ele se desintegrou e liberou uma tamanha radioatividade, foi uma explosão praticamente. O calor que estava ali retido no núcleo passou para a superfície e acabou com os mares, acabou com os oceanos de Marte, com toda a vida que existia em Marte. Isso é um processo termodinâmico. Tudo tem ascensão, né, e queda. Tudo tem um prazo de validade, tudo tem um ciclo vital, né? O nosso Sol e o planeta Terra estão entrando no fim do seu ciclo vital planetário, digamos assim, né? Então, o núcleo da Terra está se superaquecendo e está se desintegrando, até onde eu pude entender, e está libertando tanta radioatividade, tanto calor, que é isso que está acontecendo, que é isso que está gerando o fenômeno, por exemplo, do aquecimento global. O aquecimento global nada mais é que essa liberação de energia, né, do núcleo da Terra, que está passando para a periferia, né? Quer dizer, o calor que estava retido no núcleo, ele está cada vez mais chegando à periferia, secando os mares, né? Causando o aquecimento global, os fenômenos das grandes inundações, né? Porque os elementos da natureza, eles reagem contra o calor excessivo, né? Aí Belliani vai explicar isso tudo direitinho. Eu estou fazendo um resumo do resumo do resumo, tá? Então, quais o secamento dos mares, né? Então, por exemplo, num passado remoto, os mares eram muito mais extensos. Então, os oceanos do Pacífico, Atlântico, Índico, o Mar Mediterrâneo, todos esses oceanos da Terra, eles estão cada vez mais diminuindo de nível por conta desse aquecimento global, né? Então, uma outra coisa que está ocorrendo, que vem ocorrendo nos milhões de anos, é o metamorfismo. Então, essa radiação que vem do centro da Terra, que é desprendida, é que gera os fenômenos de metamorfismo, que produz os minerais e as rochas, né? Que faz a metamorfose petrificadora dos animais, ou dos minerais, quero dizer, né? E é o que está produzindo também o câncer, né? Por que existe tanto câncer? Por que está havendo tanto câncer? Por causa dessa radiação que está vindo do centro da Terra, né? E qualquer dia eu vou fazer um vídeo, né, falando da hipótese que Belliani me digamos assim, me falou assim em particular, né? De como se prevenir do excesso de radioatividade, né, que está sendo desprendida do núcleo. Então, e um outro fenômeno que nós podemos explicar a partir disso são exatamente os discos voadores, né? O fenômeno dos discos voadores, exatamente. Então, por exemplo, tem um fenômeno que aconteceu lá num vulcão no Japão, que eu acho bastante interessante da gente falar dele, né? Deixa eu colocar aqui
a minha imagem aqui do lado, que eu estou há muito tempo que eu desapareci, né? Então aqui vamos acionar esse vídeo aqui, eu vou colocar ele um pouquinho para frente. Vocês podem ver que está surgindo aqui uma parte luminosa, né? Num vulcão no Japão, né? Então está havendo várias aparições. Muita gente está falando de que isso é portal, que isso é OVNI, né? Então está havendo muitos avistamentos de discos voadores, de pontos de luz. Isso, gente, nada mais é que a radioatividade que está sendo emanada do centro da Terra. Especificamente essa nesse vulcão, muito provavelmente tem relação com os fenômenos nucleares, né, que estão relacionados com o vulcanismo, né? Isso é uma outra coisa sobre a qual Bellieni iria dissertar no segundo volume de sua obra, que ele nunca escreveu porque ele faleceu antes. Ok, gente? Mas todos esses fenômenos de pontos de luz que as pessoas estão vendo aparecer, nada mais é que radiação sendo emanada do núcleo. Eu acredito que seja radiação gama, né? Que o núcleo da Terra está, por conta de fenômenos de desintegração nuclear, está emitindo radiação gama, né? É como se fossem tempestades, né, de radiação gama que se manifesta na superfície como raios X, como raio-x, né? Muito provavelmente esses avistamentos de OVNI, na verdade, é radiação gama que se transformou em raio-x. Então vamos ver aqui de novo esse fenômeno, esse OVNI que aconteceu, esse avistamento, né, que aconteceu no Chile, no Japão, que aconteceu numa erupção, no Chile. Eu confundi o que eu falei Japão ontem. Esse ponto de luz que ele vai dar um zoom, né? Aí vocês vão poder ver de perto aí. Então, esses avistamentos, esses pontos de luz que as pessoas estão vendo, pode ser provavelmente não, ele diz no livro dele que esses fenômenos de disco voador, de avistamentos de pontos de luz, é radiação que é queimada, é o calor, o excesso de calor que está sendo emanado do núcleo da Terra, que é queimado na forma de radiação, na forma dessa luminosidade aí, né? Porque a radiação gama, ela se comporta como eletromagnetismo, como ondas eletromagnéticas, ou mais ou menos como eletricidade, né? Eletromagnetismo, tá, gente? Eletricidade é outra coisa, tudo é onda, né? Tudo está dentro do espectro eletromagnético, né? Mas a radiação gama, os raios gama, eles estão dentro desse mesmo contexto. Eles são uma forma de energia similar ao eletromagnetismo. Eles são uma expressão do eletromagnetismo, né? A radiação gama. Só que quando você tem, né, uma emissão de raios gama, eles se convertem em raio-x, né? E produzem essa luminosidade, né? Isso é o Bellieni, ele não chega a falar nesses termos de radiação gama e de raio-x no livro dele. Ele fala que esses avistamentos de OVNI, vou colocar as palavras dele, tá? Mais ou menos o que ele disse. Esses avistamentos de OVNI nada mais são que, digamos assim, a radiação que está vindo do centro da Terra, que quando chega na superfície ela é queimada, porque assim como os trovões, né, eles são descargas que acontecem por diferença de potencial elétrico, né, de nuvens super eletrizadas, né, e com a Terra, de um corpo mais eletrizado para outro menos eletrizado. Então existe um choque, né, muitas vezes motivado por um choque térmico, né? Então no caso desses fenômenos, e isso está no mesmo texto do Fogo de San Telmo, né, também é uma forma de você queimar o excesso de calor que existe na superfície. Ok, gente, mas isso é um mecanismo de equilíbrio da natureza, é um mecanismo físico, né? Os elementos estão sempre buscando um equilíbrio, né? De um corpo, por exemplo, um corpo que tem mais partículas eletrizadas, ele vai buscar o equilíbrio, né? Porque toda a natureza, ela busca esse equilíbrio, essa homeostase entre os corpos, né, gente? Enfim. Então, é mais ou menos isso, né? Então, eu tentei assim colocar de forma bem resumida a hipótese de Djalma de Silveira Bellieni. Isso aqui, tudo que eu estou falando é o resumo do resumo do resumo do resumo. Então o que eu vou fazer? Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link para vocês fazerem o download
desta obra em formato PDF de forma gratuita, download gratuito. Eu estou disponibilizando esse livro em formato PDF de forma totalmente gratuita. Vocês poderão ler esse livro, estudá-lo e adquirir mais e ver todos os detalhes de tudo que eu estou falando aqui, muito resumidamente, tá, gente? Então, obrigado por me seguirem até aqui e até a próxima, se assim Deus o permitir. Muito obrigado. Se gostou, não esquece de dar um joinha no nosso vídeo, ok? E compartilhar também nas redes sociais, no YouTube, no Twitter, no Facebook, no Google+, ok, gente? Então até o próximo vídeo, se assim Deus permitir. O canal do Raposa Colorida.